Boa noite. O Plano de Mobilidade Urbana da Grande Florianópolis, Plamos, apresentou recentemente um dado importante. 75% dos veículos que ocupam a Ponte Colombo Salles, no horário de pico, são carros. Eles ocupam 90% da capacidade da ponte e transportam cerca de 11 mil pessoas. Em contrapartida, os ônibus representam apenas 3% dos veículos, ocupam 1% da capacidade da via e transportam quase o mesmo número de pessoas, 10 mil passageiros. Caso fossem priorizados, os ônibus que hoje atravessam a ponte no horário de pico poderiam levar até 18 mil pessoas, o que poderia tirar 6.200 carros deste tráfego. Além dessas informações, outras devem complementar o estudo Plamos, que vai ser melhor explorado a partir desse mês, inclusive com a sugestão de soluções emergenciais aqui para a nossa região. Dados nós temos, mas o que falta para a mobilidade deixar de ser um problema na região? Em Joinville começou a funcionar nessa semana o transporte marítimo. Por que lá sim e aqui não? A mesa está formada e o debate sobre mobilidade urbana, mais uma vez, porque pouca coisa avançou, começa agora. A sua participação é muito bem-vinda, desejada no programa de hoje, através do nosso e-mail, o conversas@tvcom.com.br, as nossas redes sociais que aparecem no seu vídeo nesse momento, e ainda pelo WhatsApp 4891884044, 91884044, para você interagir conosco em tempo real. O programa hoje recebe aqui nos estúdios da TV Com o professor Werner Krau Júnior, do Departamento de Automação da UFSC, especialista em mobilidade urbana. Também Pablo Balbis, empresário e coordenador do projeto Marine Bus. Antônio de Arruda Lima, advogado e presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da OAB. E o Guilherme Medeiros, coordenador técnico do Plamos, que está aqui conosco. O programa está no ar em defesa, em nome de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Promoção de aluguel e bagia, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. Cota 40 anos, marca de credibilidade e imóveis de valor. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Queires, pensou móveis, pensou Queires, a número 1. Senhores, boa noite. Obrigado a todos pela gentileza da participação aqui no Conversas Cruzadas. Eu falei na abertura que a gente vai discutir mais uma vez mobilidade urbana, porque pouca coisa avançou até lá. É claro que há projetos, há estudos, o Plamos está aqui para a gente falar sobre isso. O professor Werner também, por várias vezes, já nos falou das contribuições, mas é que de ações concretas que mudem o dia a dia das pessoas, a gente ainda não viu muita coisa. Então a gente vai falar sobre isso também a partir de agora aqui no programa. Mas antes eu vou convidar todos que estão aqui na mesa, antes do boa noite inclusive, e você aí de casa também, para a gente assistir uma reportagem sobre a novidade da semana, que foi o transporte aquaviário implantado em Joinville. E aí há pouco eu falava, né, se nós perguntarmos cidades com integração com o mar, talvez Joinville não seja uma das lembradas. E Florianópolis sim. Pois é, mas lá nós temos o transporte funcionando e aqui há muito tempo não. Vamos assistir a reportagem. Antes mesmo de o barco chegar, já havia pessoas esperando no pier do bairro Espinheiros, em Joinville. Os passageiros estavam ansiosos para embarcar pela primeira vez no Marine Bus. Evelyn veio de São Paulo passar férias com a família em Santa Catarina e ia embora hoje, mas remarcou a volta para conhecer São Francisco do Sul, pelo mar. Hoje, na verdade, eu estarei voltando para São Paulo, que estou aqui de férias, e acabei cancelando para vir para cá. Edenilson vai passar férias em São Chico e, por causa do barco, vai conseguir chegar antes do previsto. Que era para ser 1 hora de carro, agora pode ser encurtado por cima do mar, né? O barco chegou às 9 horas da manhã em Joinville. O início da operação atrasou um pouco. Principalmente nos dias de feriado, né? Que o trânsito é bastante intenso, né? Com certeza vai melhorar bastante, né? A bordo, vindo de São Francisco do Sul, 4 pessoas neste primeiro dia de transporte. Um deles era seu Heinz, que aproveitou o transporte para vir ao médico. Foi uma viagem tranquila, muito boa, e a torcida que ela continue sempre mais. Ia pegar engarrafamento, ia pegar um ônibus às 15 para as 7, eu ia chegar depois do engarrafamento, parece que está parado na Barra do Sul ali. E agora chegou mais rápido. Bem mais rápido. Em Joinville, 25 pessoas embarcaram com destino a São Francisco do Sul.
Uma minibus vai competir com os engarrafamentos nas rodovias, principalmente nessa época do ano, mas vai também encurtar as viagens daqui de Joinville até São Francisco do Sul. Pelo mar, o trajeto é um pouco mais de 20 quilômetros e leva cerca de 35 minutos. A expectativa é transportar daqui de Joinville até São Francisco do Sul cerca de 500 passageiros todos os dias. Bem mais fácil, bem melhor do que pegar a estrada. São 5 horários de ida e volta todos os dias. A passagem custa R$ 12,00 o trecho e pode ser comprada a bordo. São em média de 2 horas na viagem quase. A embarcação tem capacidade para 47 passageiros. O objetivo é evitar congestionamentos nas rodovias da região, principalmente nos horários de pico. Desde 2009, 5 anos, portanto, que não tinha mais transporte marítimo entre as duas cidades. Agora os usuários esperam que o transporte não pare. Bom, são 10 horas e 7 minutos agora, 26 graus a temperatura. Eu vou começar a nossa rodada aqui na mesa justamente com o Pablo, que coordena esse trabalho lá também junto com a Prefeitura de Joinville. Eu há pouco perguntei isso para ele, vou refazer a pergunta e para que você também ouça essa resposta, acho que é muito importante. Primeiro, boa noite, obrigado pela presença aqui conosco. Por que lá funciona e aqui não? Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Em 2009 houve uma tentativa muito séria, propiciada inclusive pelo governo do Estado, e o empresário Werner Weg da JetBus comprou 2 embarcações. Eu participei da comercialização desses barcos e houveram fatores assim que não aconteceram. Tem como a dragagem do Rio Cachoeira, sim, que era indispensável para que pudesse chegar ao centro, ao coração de Joinville, ali no mercado público, né? Toda vez que chove tem um rio, não me recordo o nome agora aqui, que sai debaixo da Ponte do Trabalhador, que é mais alto. Então quando chove ele joga uma sedimentação ali, e há um ano bem atrás, na maré mínima tinha 40 centímetros de calado, hoje tem 20. Então você vê como está completamente assoreado, né? Mas, entretanto, já existia uma estrutura ali, e São Francisco do Sul, com a vocação turística, em função dos cruzeiros, né? Já dispunha de um terminal bonito, com assentos, com bancos, com banheiros, né? Então, praticamente, eu peguei a estrutura pronta. Tive sorte, realmente. E o governo do Estado consertou a hidrovia, que tinha sido instaurada naquela oportunidade em 2009, estava totalmente depredada. Fez uma licitação, consertou, e hoje eu tenho o seguro total do barco, do casco, dos passageiros, tudo, e navego numa hidrovia homologada pela Capitania dos Portos, né? Na negociação que o senhor fez com as prefeituras, o que mais chamou a atenção? Algum entrave burocrático? O rodar diferenciado da máquina pública? O que lhe chamou a atenção? Não, a grande dificuldade, vocês já entrevistaram o meu amigo, o Mané Ferrari, e várias outras personalidades que estão lutando para colocar estruturas náuticas. A grande dificuldade passa, penso eu, pelo desentendimento entre as diversas autarquias e departamentos ambientais, enfim, porque quem trabalha no mar trabalha com seriedade. Hoje a capitania não admite você colocar um barco que não tenha a máxima segurança, a máxima proteção do usuário. Para você ter uma ideia, o ônibus circula com um cobrador e um motorista. Eu circulo lá com um barquinho, com um comandante, um MAC, um marinheiro de máquinas e um marinheiro de convés. Então são 3 pessoas a bordo e tenho 2 motores. E o ônibus aí você ainda pode colocar na banguela. Sim. Está economizadinha, eu não posso. Sempre o comandante tem que rodar acelerado. Então, penso que a partir do momento em que houver um entendimento entre esses departamentos e que as estruturas náuticas são maravilhosas, são para os pobres, são para os ricos, todo mundo tem direito a usá-las, né, de diversas formas, aí a coisa deverá fluir. A nossa empresa BB Barcos em Bituba tem uma autorização já otorgada por 2 anos, inicialmente, para depois partir para a licitação, para explorar o trajeto inicialmente Praia Comprida, Centro-Sul. E temos assim, alguma pequena dificuldade para
para obter os licenciamentos de dragagens, né? Existe um volume que tem que ser dragado ali no Centro-Sul e um volume que tem que ser dragado na Praia Comprida. É mínimo na Praia Comprida, inclusive. Mas acredito que esse ano 2015 já deve haver uma novidade por aí, com certeza. O senhor falou ali uma última pergunta nessa nossa primeira rodada, até para a gente poder girar a mesa, evidentemente, mas o senhor falou, a estrutura já existia, muito bem planejada, organizada e montada de um ponto estratégico. Aqui nós não temos, porque o que a gente tem para as baías ali, além do Yacht Clube, o verso do Centro-Sul, as costas da delegacia de operações especiais ali da Polícia Civil, que é um local de acesso restrito, enfim, a gente tem uma área absolutamente subaproveitada. A gente já falou disso aqui em outros programas. Me parece que esse não é o maior empecilho, porque essas benfeitorias, elas não são de um custo tão elevado, assim que inviabiliza um projeto de alta positividade na região. Realmente não são. O que existe, como eu disse, é uma falta de entendimento entre essas repartições e autarquias, enfim. É o ciúme, às vezes, eu faço, eu não faço, e às vezes a falta também de compreensão do que papel é aquele, porque hoje o que acontece? Muitos funcionários públicos são penalizados com ações criminais, inclusive, apenas pelo fato de terem assumido uma posição técnica na aprovação de uma dragagem ou de um licenciamento, enfim. Então existe o medo, há um terrorismo nesse sentido de que eu não faço porque pode me complicar. Não, mas doutor Werner, é assim mesmo. Nós sabemos. Então não é maldade, não é falta de vontade política, mas o governador Colombo, com muita paciência, tem coordenado e tem nos dado suporte. Tanto é que conseguimos o mais difícil, que é a autorização para Florianópolis, por exemplo. Eu já estou navegando em Joinville, eu espero prestar um bom serviço para a comunidade, me acolher de braços abertos. Mas em Florianópolis, eu acredito que em 2015 os barcos já estão prontos. Sim. Poderemos ter alguma coisa por aqui? Sim. Primeiro semestre? Não, vamos tomara. Vamos torcer, né? Tomara. Bom, eu só espero que não seja o mesmo calendário. A gente tem vários tipos de calendário, né? Calendário gregoriano, calendário juliano. Tem o calendário da Ponte Hercílio Luz, que ele é um calendário totalmente diferente. Ele é um ritmo completamente diferente. Então se diz assim, vai estar pronto em um ano. Na verdade, aquilo é meio século. Então espero que não seja pelo mesmo calendário, até porque seria uma boa notícia. Bom, o Guilherme está aqui com a gente, o Guilherme Medeiros, que ele é coordenador técnico do Plomos, que a gente já falou aqui em outras ocasiões também. Se propôs para fazer um levantamento da Grande Florianópolis, de deslocamento, de ida, de vinda, qual é a origem e o destino das pessoas. E esses dados começaram já a ser divulgados, computados e divulgados. A gente teve alguma coisa já no final do ano passado e também temos boas expectativas agora para esse começo de 2015. Guilherme, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui. Boa noite. Eu queria já te perguntar o que nós temos até agora de dados concretos, além daqueles que eu trouxe na abertura do programa, e de ações esquematizadas para esses primeiros meses do ano. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite aos ouvintes. Agradeço também pelo convite. Bom, a gente concluiu as pesquisas todas, né? Em dezembro fizemos um evento de encerramento da fase de pesquisas, onde apresentamos realmente os destaques aí, né? Das informações que foram obtidas através da pesquisa. Temos aí um arcabouço gigantesco de dados e informações que foi coletado, está sendo analisado, e em cima dessas informações nós estamos aí desde o mês de setembro, outubro, desenvolvendo um pacote de proposições. E proposições de curto, médio e longo prazo. No mês de dezembro nós tivemos uma oportunidade de apresentar uma visão geral do projeto e do andamento do projeto para o governador e para os prefeitos aqui da Grande Florianópolis. E o governador nos pediu para que a gente priorizasse aí, digamos, a apresentação de algumas ações que pudessem apresentar um resultado rápido, porque há um entendimento muito correto de que a população está sofrendo bastante com o problema aqui, né? Então, a gente está agora detalhando essas recomendações e proposições de ações de curto prazo. São aí um pouco menos, próximo de uma dezena de ações, desde ações mais pontuais de fiscalização em alguns pontos, ajuste em sinalização. A gente também está recomendando, uma questão que teria que explicar com um pouco mais de calma, mas também a gente está recomendando também um ajuste nas velocidades, que
por incrível que pareça, com uma redução de velocidades nos pontos mais críticos, a gente possivelmente vai conseguir uma melhoria na mobilidade, porque nesses pontos críticos a gente tem uma incidência muito grande de acidentes que acabam causando um transtorno muito maior do que aquele eventual atraso ocasionado pela redução de velocidade. Além do que nos horários de pico, o trânsito praticamente para. Pode dar um exemplo só para o telespectador compreender? Um exemplo é o seguinte, a Via Expressa e as pontes, a Via Expressa tem velocidade de 100 km por hora, as pontes têm velocidade de 80 km por hora. Por volta de 6 da manhã, essa velocidade começa a cair. Então as pontes começam a baixar para 60, 50, 40, 30 e chegam a próximo de 20 km por hora no horário de pico. O que acontece? Quando a gente tem essa oscilação de redução de velocidade é quando a gente tem as colisões traseiras. Inclusive nesse ano de 2014 aí foram 1 ou 2 eventos por mês com colisões traseiras que geraram transtornos imensos. Teve até um acidente grande, que me parece que foi até o maior acidente automobilístico já ocorrido, com o maior número de vítimas aqui em Florianópolis, que teve 21 vítimas, onde 2 ônibus bateram com um automóvel. Foi uma colisão traseira, por conta de uma desaceleração. Então, essas oscilações de velocidade causam acidentes, causam prejuízos materiais, causam danos às vidas, então tivemos perdas de vida já por conta desse tipo de coisa, e causam também atrasos que, somados, são muito maiores do que o benefício de se manter a velocidade elevada. Então, a gente está recomendando que essas velocidades sejam reduzidas nesses pontos críticos. Isso vai depender também de uma aceitação, por exemplo, do DENIT e da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Então, tem toda uma questão institucional que tem que ser construída, para que a gente consiga alcançar a implantação dessas ações. E junto com isso, junto com essa, por exemplo, com esse exemplo da redução de velocidade, tem também a questão da implantação de alguns corredores de ônibus para priorizar o transporte público. Isso também vem em paralelo. Além de, como eu falei, melhoria em algumas interseções, melhoria na sinalização, algumas ações de gestão de tráfego, gestão de demanda, que são ações que podem ser implantadas aí em 60 dias, algumas em 180 dias, algumas podem demorar um pouquinho mais, mas são ações que podem ser implantadas realmente em curto prazo. E essas ações, elas também estão coerentes e coordenadas com a visão de longo prazo que o plano está trazendo, de priorização do transporte público, dos modos não motorizados. Então, a gente está preparando esse arcabouço de recomendações para que ele seja apresentado, possivelmente agora no começo de janeiro, ao governador e aos prefeitos aqui da Grande Florianópolis, para que elas possam ser discutidas entre as autoridades e serem efetivamente aplicadas. Bom, a gente vai abordar ainda mais essa questão e principalmente que ações de curto prazo são essas, o que a gente conseguir antecipar, evidentemente, ainda no decorrer do programa de hoje. Queria ouvir o professor Werner, que também está aqui com a gente, participando mais uma vez aqui do programa, porque o assunto é recorrente, né, professor? Por isso o convite também o é. É claro que eu já ouvi as suas outras participações e o senhor vai muito nessa linha do transporte coletivo. Como é que a gente pode pensar positivamente e o que esperar, sobretudo, de um estudo tão detalhado e do tamanho do Plamos no curtíssimo prazo, emergencial é a nossa situação por aqui? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite aos colegas da mesa. Boa noite aos telespectadores. De fato, eu vejo assim que no curto prazo nós temos algumas ações para fazer em pontos isolados da malha viária, que a gente detecta problemas. No tráfego de veraneio, bom, ainda temos um restinho de verão aí para observar aqueles congestionamentos de acesso às praias, né? Haveria, sim, a possibilidade de alguma ação ali, já estudamos isso até em cooperação com o próprio Projeto Plamos, na nossa participação via Universidade Federal. Embora colocar isso em prática seja um pouquinho chato, demanda mobilização de pessoas, guarda municipal, etc. Mas, de fato, nós temos que pensar que o problema maior da mobilidade hoje, eu diria que é a falta de planejamento histórico, que está mudando. Não é? O próprio Projeto Plamos vem trazer essa realidade no nível do governo do Estado. As prefeituras, naturalmente, têm participado na medida das suas possibilidades e têm apoiado esse projeto. Acho que está, então, se lançando um planejamento que também tem ações de curto prazo. Né? Quer dizer, não vamos pensar o planejamento como sendo, poxa, no tempo da Ercílio Luz. Quer dizer, de novo aquele planejamento para 50 anos. Não é isso. É um planejamento que pode ver o curto prazo, o médio e o longo prazo, mas aí numa linha coerente. Né? E esse planejamento, claro, com participação social. Acho que isso é muito importante. Acho que não dá para corpo técnico ou para classe política ficar bolando soluções sem ouvir fortemente a população, porque às vezes essa mesma população tem ideias até melhores. Aí a população como entidades, né, está aqui a OAB, através do Antônio, tem associações de moradores, tem a Associação Catarinense de Engenheiros, enfim, tem os conselhos de arquitetura,
tem uma série de entidades aí para efetivar a participação social. Sim. O que a gente vê é priorização do transporte coletivo. Os números que foram muito felizes, aliás, tu foste muito feliz ao citar esses números no início do programa, que dão conta de como que a gente poderia já melhorar muito o acesso à ilha, por exemplo, né? Se a gente conseguisse tirar aí 6 mil automóveis. Na verdade, nós fizemos, Felipe, até para os telespectadores saberem, né, um estudo na Universidade Federal, através de simulação do problema do acesso à ilha no pico da manhã. O número que a gente chegou foi para manter os congestionamentos de automóvel do jeito que está e levar os ônibus com uma velocidade operacional de até 30 km por hora, que isso hoje está na casa dos 10, 11, né? Quer dizer, para chegar a 30 km por hora, bastaria tirar 3 mil veículos, desde que fosse exatamente no horário de pico. Aquelas 2 horas de pico ali, das 6h30 às 8h30. Tira 3 mil automóveis daquilo ali, ou seja, basicamente pega 3 mil automóveis que só tem um motorista, que são muitos desses, né? Transfere para um ônibus, ou para ônibus, são 60 ônibus a mais aí, a gente resolve o problema da circulação do ônibus e mantém o congestionamento do automóvel. Claro, à medida que começa a melhorar ainda mais a circulação do ônibus, a gente vai perceber uma migração mais forte. Isso tudo que eu estou colocando pressupõe corredor exclusivo em algumas vias de acesso à ponte e na própria ponte. No caso aí, a ponte Pedro Ivo, para acesso à ilha. Então, quer dizer, é coragem política? Sim. É um problema cultural que as pessoas não aceitam? Não, não é um problema cultural. À medida que as pessoas puderem ver a melhoria substancial trazida pelo transporte coletivo priorizado em corredor, certamente a mudança vai acontecer e a cultura vai mudar muito rapidamente, né? Claro. Acho que é isso. A gente tem aí, vou dizer uma frase aqui que vai deixar muita gente revoltada. Sou obrigado a dizer isso. Nós tivemos aí, nas últimas semanas, nos últimos dias do ano, hoje, inclusive, teve um problema no Detran, e também causado por isso, uma procura muito grande por gente placando veículos novos, aproveitar aquela redução do IPI, que o governo eliminou a partir do dia 1º de janeiro. Então, os carros já estão mais caros, e os carros populares, em média, 10% mais caros, em média. Então, muita gente correu para comprar um automóvel. Isso vai exatamente contra o que a gente está falando, né, que é a valorização do transporte coletivo, enfim, que é um sonho que as pessoas têm todo o direito de ter e de realizá-lo, evidentemente. Mas é usar com consciência, como tudo na vida, né? Felipe, eu acho que, se me permite uma parte, nesse ponto, claro, todo mundo tem que ter carro. Sim. Eu acho que o índice de motorização no Brasil ainda é relativamente baixo, né? 350 veículos para cada 1.000 habitantes, né? Vamos chegar nos níveis da Europa aí, 600 veículos por 1.000 habitantes. Só que na Europa ninguém usa o carro na cidade. Tem o carro lá e tal, para quando precisar, uma emergência, pode, enfim, não queremos entrar naquela ideologia de que carro é para quem pode pagar. Acho que o carro poderia ser para todo mundo. Mas as cidades não podem ser vítimas e reféns desse modo de transporte individual que é tão ineficiente e tão pouco inteligente até. Né? Bom, o nosso bloco já excedeu todos os limites de tempo, mas eu não vou cometer a indelicadeza de não deixar o doutor Antônio falar nessa primeira parte do programa. Então, eu queria ouvir o doutor. Boa noite, obrigado pela presença aqui, principalmente no sentido de como é que a comissão pode nos ajudar, sobretudo do ponto de vista legal, para que nós não tenhamos aí, como o Pablo falou, como o governador fala de vez em quando, entraves burocráticos e de legislação que acabam, por querer dar um pouco mais de seriedade e diminuir eventuais corrupções nesse processo, mas aí sim, levando todas essas intervenções e obras para o calendário da Ponte Hercílio Luz também, por exemplo. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite aos participantes, aos telespectadores. A gente tem participado efetivamente de várias reuniões, a gente tem estado em contato aí com a própria UFSC, o próprio Plamos e várias entidades da sociedade civil e entendemos que a OAB ela tem um caráter contributivo, né? A gente sempre tem aquela premissa de que não me aponte os problemas, mas me diga as soluções para esses problemas. Então, a gente deseja contribuir e o nosso esforço, em especial da Comissão de Mobilidade, além das outras comissões temáticas da OAB que tem acompanhado vários quesitos nesse sistema, é confluir as energias de uma maneira a gente ter um norte ideal para que todos eles trabalhem no mesmo sentido. Então, a gente estabelece que, apesar de que as competências entre os municípios sejam diferentes do Estado, existe a possibilidade de a gente ter essa sintonia, excluindo-se as vaidades, né, que existem, as vaidades políticas, obviamente. São muitas.
são muitas, e a burocracia que também é um empecilho. O governador sempre frisa muito essa questão da burocracia, mas a gente acredita que a gente vai ter, a gente está passando, como o Werner bem falou, a gente está passando por um feliz momento, né, em que, muito embora a gente tenha historicamente uma falta de planejamento, e as pessoas falam sempre, não, estamos cansados de planejamento e pouca execução. Mas a gente está com um planejamento muito concreto. A gente tem acompanhado o trabalho do próprio Planos, aqui o Guilherme também. A gente tem visto um trabalho muito concreto, de forma que a gente tem perspectiva da aplicação prática desses resultados, né, dessas melhorias. E a gente partilha do mesmo entendimento da priorização. É claro que tem que ter uma intermodalidade, né? E a gente tem que priorizar, nesse momento, o transporte que vai ser o mais rápido, o mais econômico, o mais célere, que seria até o transporte coletivo, de ônibus, enfim, e posteriormente, em conjunto com isso, o transporte marítimo. Nós, a OAB, inclusive, já fez um encaminhamento através do Conselho Federal para que sejam estimulados, através de incentivos fiscais, os transportes multimodais, não motorizados também, porque a gente também vê em países avançados que as pessoas utilizam muito a bicicleta, né? E como o Penhalós esteve aqui já e falou em Bogotá que as vias são feitas para pedestres, né? Então, infelizmente, a gente tem que estimular não só o transporte público, mas a gente também vai ter que desestimular o transporte individual. A gente eu tenho até um concunhado que ele é de uma empresa multinacional, e ele fala assim que o automóvel é um dos meios mais retrógrados, ele deve existir, claro, mas ele é um dos meios mais retrógrados de energia, de desperdício de energia, porque muitas vezes você está deslocando energia para 1 tonelada para transportar 80 quilos. A maioria das pessoas está sozinha no veículo, enquanto o transporte público ele tem muitas pessoas. Então a OAB vem nesse sentido a fomentar essa sinergia entre esses órgãos, essas entidades, para que a gente possa trabalhar de uma maneira confluente mesmo, né? Claro. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, evidentemente, daqui a pouco, depois do intervalo, mas eu vou fazer um parênteses aqui para informação e prestação de serviço, até porque o Conversas Cruzadas também tem esse caráter. A Prefeitura de Bombinhas anunciou agora, no final da noite, que amanhã vai começar a cobrança daquela taxa de pedágio ambiental, que, aliás, na semana passada, me perdoem aqui os responsáveis pelo processo na Prefeitura de Bombinhas, foi uma das maiores patuscadas que se viu, porque se anunciou que iria se cobrar e, no fim das contas, faltava 1 minuto para o prazo entrar em vigor e passaram-se depois 10, 15, 20, 30 minutos. Ninguém sabia como operar o sistema, a máquina do cartão não funcionava, enfim, acabou não se cobrando. E aí a credibilidade vai também por água abaixo. Mas agora é garantido, segundo a nota da Prefeitura, até que se mostre alguma incompatibilidade, de que, abre aspas, após os testes de integração da operadora de cartão de crédito com o sistema de cobrança terem sido realizados com sucesso, a taxa de preservação ambiental começa a ser cobrada amanhã, dia 6 de janeiro, a partir das 8 horas da noite, afirma o documento da Prefeitura de Bombinhas. É aguardar para ver. São 10h31, ou 10h29, no vídeo da TV Com. Nós vamos para o intervalo e voltaremos daqui a pouco com outras informações aqui para você. Até já. Bom, estamos de volta com Conversas Cruzadas aqui na TV Com, são 10h51. Nós temos como pauta hoje a questão da mobilidade urbana e, sobretudo, o transporte marítimo também, que nós já falamos bastante aqui na região da Grande Florianópolis. Temos mais um telão, então vamos à manifestação do nosso telespectador, que participa conosco, a Andressa Farias, pelo Facebook. Já há novos trajetos definidos para o catamarã? Pablo, ele responde isso daqui a pouco, depois de mais um intervalo aqui na TV Com. Até já. Estamos de volta com Conversas Cruzadas aqui na TV Com, são 10h32 agora, a temperatura
de 26 graus aqui em Florianópolis. Nós estamos falando hoje sobre mobilidade urbana, os resultados e as primeiras ações do Planos e também a implantação do transporte aquaviário em Joinville e a boa notícia de que nós poderemos ter novidades ainda esse ano aqui em Florianópolis também, pela mesma equipe que por lá implementou e começou a colher os frutos hoje. A embarcação começou a circular já nesse começo de semana. Aliás, conversar justamente com o Pablo sobre esse assunto, até porque aqui durante o intervalo a gente estava falando, o doutor Antônio apresentou uma preocupação muito pertinente, que é a questão da segurança, mas eu já vou emendar uma outra pergunta, respondendo sobre a questão da segurança e também, o senhor falou que a gente pode ter novidades ainda para esse ano. Quero saber o que dá para antecipar de projeto, de local, de embarcação, como é que as coisas podem vir a funcionar, o que vocês estão planejando aqui para Florianópolis, pontualmente, se conseguirem, evidentemente, iniciar uma operação aqui no futuro. Bom, na verdade não tem nada muito sigiloso assim, né? Existe um embarque na Praia Comprida, que seria o primeiro ponto a ser explorado. Esse embarque tem um design, são containers estruturados, muito bem decorados, né? Mas na essência bastante simples e a coisa dura que é para ser utilizada mesmo, né? Inicialmente com barcos de 68 passageiros, porque não adianta você colocar um barco grande e não ter gente dentro, além do custo, porque quanto maior o barco, maior o número de tripulantes, não é, doutor Guilherme? Então, começamos com os catamarãs pequenos e vamos crescendo conforme a demanda, né? Mas achamos que a curto prazo devemos ter navegação da Praia Comprida ao Centro-Sul. Porque assim que os documentos necessários para a consecução das dragagens, principalmente, estiverem disponibilizados, e os espelhos de água licenciados também, enfim, a parte terrestre também, o resto é muito rápido, é tudo pré-moldado, basicamente pré-moldado, uma instalação que eu acredito que o Dr. Raul Machado, que é um homem, é um pegador, deixa uma puxadinha nele, ele está assistindo aqui, né? Ele realmente é um tocador de obras e em 3 meses deverá ter os 2 equipamentos prontos. Você vê que é bastante simples realmente, né? O Centro-Sul, lamentavelmente, vamos ter que utilizar aquele trapiche que já tem o problema, doutor Guilherme, do assoramento do próprio rio que desce ali da Avenida Silo Luz. Então aquilo vai ser uma constante, mas eu acredito que a questão é começar a trabalhar, o usuário ver que o serviço é funcional e que, como falou o Dr. Werner, de repente conseguimos ajudar a tirar alguns quantos carros da rua, né? Porque eu tenho uma caminhonete por força da minha profissão, de levar motor e peças e tal e coisa, mas olha, para estacionar em Florianópolis a caminhonete, mas olha, tem estação em Biguaçu. Então, mais ou menos por aí. Então a pessoa se desloca do outro município para cá, tem a maior dificuldade para estacionar, vai levar multa porque vai arriscar parar num lugar onde não deve, né? Então, nós acreditamos que o usuário do carro vai ser o nosso usuário. Mas acreditamos piamente nisso. O do ônibus, ainda mais com a facilidade da via exclusiva para ônibus, a tranqueira de automóveis vai ser maior, obviamente, né? E muita gente vai pular na nossa embarcação, se Deus quiser, né? É claro que essas informações, essa que eu vou perguntar agora, ela vai ser mais concreta quando nós tivermos também algo mais concreto já desenvolvido. Mas tem uma ideia de custo? Quanto vai ser essa passagem? Lá em Joinville é R$12, né? A ideia da equipe que está coordenando o projeto é não ir muito além do preço da passagem de ônibus. Não para atrair o usuário, mas para motivar os usuários de automóvel, porque se você pensa hoje, o doutor Guilherme já deve ter constatado que os carros passam com um motorista e raramente alguém dá carona e tal. Então, se o camarada fizer contas, ele tem que embarcar. Ele é obrigado a embarcar, com internet a bordo, com 2 TV, né? Ambiente climatizado. Meu Deus! E como estávamos falando, não sei se foi no ar ou na parte, no Centro-Sul entraria um ônibus ali que seria um mini circular para levar o pessoal até o Ticem,
ou de repente seguir pela Mauro Ramos ou tocar para outro destino. Mas ali dá para embarcar passageiro e desembarcar também, exatamente. Em Porto Alegre, que tem um case muito bem sucedido lá, com a Catisul, as pessoas saltam do ônibus, atravessam passam por baixo do aeromóvel ali, né? E caminham 300 e poucos metros, na verdade, 300 e poucos metros até atingir a área onde tem os ônibus, onde tem os táxis, enfim. E aqui não é diferente. E as pessoas, acho que devem se condicionar, digo pela minha idade também, eu preciso caminhar. Eu não consigo caminhar tudo o que eu preciso, na realidade. Então, gente, vamos caminhar um pouquinho e não faz mal. Qual é o tempo rapidamente, qual é o tempo de viagem da Praia Comprida, como o senhor disse, até o Centro-Sul? Mas não passaria de 13 minutos, acredito. Nossa. Bota 15, assim como... Isso é muito rápido. Se tanto. É muito rápido. Você já fez de barco na casa dos 50? Não, mais ou menos isso. Nós aferimos uma vez, que tinham convidados a bordo, fizemos uma aferição do Yacht Club à Ponte de Maruí, ali, bem ali na frente, nos aproximamos, foi 15 minutos até lá. Então você navega a 20 nós, que é uma velocidade econômica, velocidade cruzeiro do barco. Ele tem um excelente rendimento, gasta nessa velocidade em torno de 120 litros hora de serviço, né? Então você vê que daria para fazer algumas viagens, né? Daria 4 viagens com 120 litros. E mais ou menos isso. Pelas imagens ali que a gente viu no Joinville, que é uma embarcação, acho que é maior, né, do Joinville? Não, a minha é pequenininha. É menor? A minha lancha é bem pequena. A minha é para 47 passageiros. O senhor falou aqui que seria 68, né? Não, as que vão começar em Florianópolis. Ah, sim. Os catamarãs designados para Florianópolis. Sim. Isso. Eles são, a gente viu imagens ali rapidamente, absolutamente confortáveis. Parece até um ônibus, inclusive, com estofamento semelhante de ônibus executivo, enfim. Então, conforto não é problema. Não. As poltronas, inclusive, foram cedidas pela BB Barcos. Vou fazer outra propaganda da empresa ali. Né? E viaja todo mundo sentado, né? Exatamente. Todo mundo sentado, exatamente. Agora, se nós tivéssemos aqui uma escala de 0 a 10 para classificar o andamento das negociações que o senhor falou, da papelada para desassoreamento, para a construção da hidrovia, etc., em que escala nós estaríamos? 7? Olha só. Por aí. Está avançado então o negócio. Está avançado realmente. É que é chato você divulgar, né? O senhor vai ficar divulgando, é cansativo, inclusive. Depende do prazo do órgão ambiental, expectativa, né? Exato. Sim. Mas a boa vontade, há muito boa vontade no governo do Estado, nas prefeituras, nos órgãos ambientais, há um entendimento de que o projeto tem de sair, porque não é um projeto, não é um lesa-pátria, não é uma coisa, não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa, né? Sim. O Diego Souza está na produção do programa, está me passando que tem manifestação das pessoas que estão assistindo, você que está em casa, está se comunicando aqui conosco, justamente sobre esse assunto, transporte marítimo pontualmente. Vamos observar o que está chegando por aqui. Tadeu de Souza pelo Facebook. Pablo, o catamarã fará paradas nesse trajeto entre a Praia Comprida e o Centro-Sul, em Coqueiros, por exemplo, uma espécie de como tem no ponto de ônibus, o cidadão para ao longo do trajeto? No início do trabalho, provavelmente vai parar em virtude de que temos de aproveitar os assentos do barco. Provavelmente vamos parar. Mas a ideia de que cada ponto seja back-to-back. Exclusivo. Né? Exclusivo, exatamente. Mas desculpa o nome. Tadeu. O Tadeu. Tadeu, realmente a pergunta é pertinente. Inicialmente nós pararíamos de repente na Praia do Meio, né? Sim. Haveria condições de ter uma estrutura ali que defendesse do sul e do nordeste, e ali tem muita gente, muitos moradores que simplesmente descendo, até porque ali tem a descidinha em direção à praia, né? O pessoal desceria ali tranquilamente, embarcava e já chegava no Centro-Sul rapidinho. Pois é, uma última pergunta antes de passar para os outros componentes da mesa, até porque tem bastante assunto ainda. O senhor falou do vento, é importante isso. O sistema não é instável nesse sentido, ou seja, uma condição de navegabilidade ruim, o sistema não opera? Não, absolutamente. A gente só não sai se... Eu acho que nós saímos e o avião não sai. É mesmo? Ah, sim. O catamarã é muito seguro. Sim. É uma navegação espetacular, muito estável, né? Ele além de andar bem, ele se segura, o vento não carrega para lá, não tem arrasto, exatamente.
Então é espetacular. Guilherme queria falar. Eu queria colocar algumas informações complementando ao que o seu Pablo está apresentando, que são informações bastante pertinentes, né? A gente está acompanhando também esse processo, mas a gente tem visto que a Prefeitura de Florianópolis também está tomando iniciativas para colocar um atracadouro em Coqueiros, por exemplo. Inclusive revitalizou uma área ali, inclusive construiu uma pracinha onde seria esse possível atracadouro de Coqueiros. Então é bem possível que a gente, a partir do momento que a primeira linha estiver funcionando, a gente tenha aí outras iniciativas em paralelo para que essa mesma linha possa ser estendida para outros pontos, né? Ou linhas paralelas para que esse sistema possa ir se ampliando pela Bahia. E outra questão também é que o perfil do transporte aquaviário que está sendo implantado, tanto lá em Joinville quanto o que está sendo proposto aqui para Florianópolis, é mais parecido com o transporte executivo, né, onde o passageiro anda sentado. No caso aqui de Florianópolis, pelo menos pelo que a empresa BB Barcos apresentou, o barco vai ser climatizado, né, com alguns serviços adicionais, de tipo Wi-Fi, algumas coisas. Ele também é climatizado. Será climatizado? Não, é climatizado. Então, perfeito. Que o pessoal, às vezes... Só não tinha ficado clara essa informação, mas então já está esclarecido. Mas é climatizado. Então, isso realmente atrai um público diferenciado, que também vai estar disposto a pagar uma tarifa que cobre o custo do serviço, porque o transporte aquaviário também tem um custo maior, né? Digamos, a eficiência dele em termos de consumo de combustível, a tripulação é maior do que a tripulação do ônibus, proporcionalmente ao tamanho do barco e tal. Então, isso tudo faz com que o sistema se torne viável. Agora, a gente também precisa dar uma solução para aquela população que, às vezes, por exemplo, pagar, sei lá, R$7, R$8 para atravessar em Florianópolis, ou pagar R$12 em Joinville, no caso, não consiga, mas estamos falando aqui no caso de Florianópolis, né? Por isso a gente também está pensando, além dessa questão do aquaviário, que também está sendo levado em conta no Planos, em efetivamente melhorar o transporte público convencional, dar velocidade para ele, né, para que ele possa realmente ser priorizado, né, e as pessoas possam optar por outros meios que não o automóvel para poder fazer os seus deslocamentos. Sim, professor Werner. Então, eu acho que tem uma palavra que às vezes a gente ouve nos debates e tal, que parece representar um valor em si, que é a tal da intermodalidade. Então o pessoal fala que a intermodalidade é algo a ser conquistado, buscado, etc. E aí começa a entrar propostas assim, meio amalucadas, né? Como monotrilho, para nossa realidade aqui, quero dizer, né? Teleféricos, enfim, coisas que só porque é intermodal é bacana. Então eu acho que de fato o transporte aquaviário ele vem cumprir o papel de atender a um nicho de mercado. Eu acho que ele é importante nesse aspecto. A questão das demoras das licenças também, talvez a gente tenha que olhar um pouco pelo lado das questões ambientais nas baías que a gente tem, né? Enfim, tem cultura marinha, tem fragilidades no ecossistema e tal, ou seja, teria que ser realmente alguma coisa ambientalmente muito defensável, e acredito que seja isso. Sim, é o propósito. Mas aí, até me penitenciando um pouquinho, né, Felipe, em outras oportunidades, sempre fico falando de transporte coletivo e tal, e hoje até eu falei para um amigo que viria o programa e disse, poxa, não esquece de falar da bicicleta, da ciclovia e tal. Logo eu que sou ciclista, eu vou para o trabalho de bicicleta quase todo dia, né? E me arrisco também ali no Córrego Grande e tal. De fato, quer dizer, mais um fator de intermodalidade, trazer a bicicleta. E aí a bicicleta no atracador dos barcos tem paraciclos ou enfim bicicletários bastante confortáveis, então para as pessoas poderem até chegar ali de bicicleta, porque o problema na intermodalidade, que não é uma panaceia, né, a gente sabe que não é, porque a questão do transbordo é complicado. Para o aquaviário em particular, de fato, os nichos vão estar onde as populações estão mais próximas de acessar as estações, né, os atracadouros. Ao passo que tem muita população na região metropolitana, na própria ilha Santa Catarina, que não vai ter acesso ao aquaviário simplesmente porque está longe da água. Sim. E aí, para pegar ônibus, ir até lá, fazer o transbordo, pegar o barco, ir até o próximo destino, pegar outro ônibus, etc., pode ser um fator de muito desencorajamento, como a gente vê em outras soluções de mobilidade pelo mundo afora, né? O usuário de transporte coletivo não gosta de transbordo, né? Então, uma concepção aí, claro, respeitado a intermodalidade e a utilidade do transporte aquaviário nisso aqui, respeitado o pedestre, consertadas as calçadas, criadas condições para a circulação de bicicleta e tal. Eu sempre penso primeiro na rede metropolitana integrada de transporte coletivo por ônibus, né?
porque é aquela que indubitavelmente vai atingir o maior número de pessoas, vai trazer o maior benefício para a região em termos de deslocamentos. Agora, é claro que um projeto como o próprio Plamos, né, que o Guilherme está aqui representando na condição de coordenador técnico pelo governo do Estado, está pensando em outras questões, né, Guilherme? A questão da própria morfologia da cidade, quer dizer, misturar serviços com habitação, para que os deslocamentos não precisem mais ser tão longos. Hospitais lá, universidades aqui, acolá, agências bancárias, a gente vê, enfim, um futuro para a região metropolitana como sendo polinucleado aí, né? Quer dizer, tem vários centros onde as pessoas podem acessar serviços sem necessariamente, por exemplo, ter que vir até a ilha. Claro. Bom, a situação atual é bastante complicada, né? Quer dizer, quem quer vir às vezes de Barreiros e quer ir para São José tem que passar pela ilha para fazer aquele V ali, porque não tem um transporte direto. Mas, enfim, é só deixar essa mensagem, que eu acho que o aquaviário tem seu espaço, a bicicleta tem que ser valorizada, o pedestre, a calçada, a rua segura, né? Numa concepção de intermodalidade que faça sentido, e não simplesmente pela palavra em si, né? Bom, nós temos mais um intervalo para fazer, mais dois, e um deles será feito agora. Portanto, daqui a pouco, depois do intervalo, nós estaremos aqui de volta para continuar falando sobre mobilidade urbana e transporte aquaviário. Até já. Estamos de volta na TV com conversas cruzadas, hoje falando de mobilidade e transporte marítimo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de corredor de ônibus e alguns planejamentos que já estão em andamento aqui na cidade. Mas antes, a pergunta da Andressa, que ficou do outro bloco, para o Pablo, perguntando se há expansão de roteiros, vai ficar só nesse trajeto da Praia-Comprida até o Centro-Sul, ou se nós teremos a possibilidade de outras linhas também em breve, que se planeja. Sim, inicialmente vamos sair da Praia Comprida, a VB Barcos vai sair da Praia Comprida com seus catamarãs e está no projeto a Barra do Aririu e na sequência Biguaçu, né? A Prefeitura de Biguaçu não tem conversado muito com a gente ultimamente, mas é porque houve uma mudança de comando na Prefeitura também. Então, esperamos agora que o prefeito em exercício, Ramon, né, de repente comece a conversar com a gente também, afinal de contas, né? Então, sim, há outras possibilidades e acredito que uma vez implantado o primeiro trecho e o pessoal vendo a seriedade, o próprio governo do Estado, que está cansado também, e os administradores municipais estão cheios de os falsos profetas que chegam, eu faço isso, faço aquilo, então, na realidade, todos nós queremos ver, né? Eu tive a felicidade de colocar a minha lanchinha em funcionamento hoje, e amanhã sai 6h20 da manhã, então eu considero realmente isso um privilégio e torço para que nós possamos fazer a mesma coisa aqui em Florianópolis, porque é uma sensação muito boa. Navegar é preciso. É verdade. Bom, são 10h55, a gente tem 4 minutos aí para terminar o programa, mas é interessante a gente abordar ainda um assunto. A gente falou aqui de transporte coletivo bastante, e há o planejamento de se fazer a implantação aqui na cidade de alguns corredores de ônibus. E aí muita gente fica perguntando, mas onde? Não tem espaço para fazer isso, porque a cidade já tem as suas vias bastante ocupadas e algumas mal planejadas, estreitas, enfim. Professor Werner, doutor Antônio, planejando aqui em Florianópolis nesse momento quanto a isso e quais seriam as nossas possíveis soluções? Muito rapidamente, só colocando, né, que de fato a Prefeitura de Florianópolis, eu tenho sido bastante crítico de alguns projetos da Prefeitura, ao mesmo tempo que vou elogiar a questão de um ímpeto, de um direcionamento para corredores de ônibus, né? Eles ainda, o principal deles, talvez aquele que vai fazer o contorno do maciço do Morro da Cruz, vem pela Avenida Beira-Mar Norte e depois sobe pela deputada Antônio do Vieira, assim que se resolver a questão ali do bairro Pantanal, lá de dentro, e o próprio terreno da universidade e tudo mais. Mas certamente é um projeto que é há muito tempo esperado por todos aí da região central da cidade. Há outros corredores em planejamento. Quiçá a Prefeitura pudesse realmente focar em transporte coletivo sensato e eficiente, como está fazendo, né? Infelizmente também pensa em teleférico, que é um equívoco monumental. A gente espera que até ela recue dessa posição, né? Mas no que tange ao transporte coletivo, a gente também sabe que há já um pensamento na Prefeitura de tentar, inclusive, entrar em regiões que para muitos não seria nem possível por corredor, Mauro Ramos, por exemplo, como especulação, tentar estudar modelos ali, viabilizar um transporte
digamos assim, priorizado para ônibus, até no Mauro Ramos, que aí sim seria a verdadeira vocação do corredor, né? Passar próximo de onde as pessoas estão. Né? Na beira-mar teria um pouquinho longe, mas ainda assim é um bom projeto, certamente. Sim, Bom, é exatamente isso. Além dessas ações que a Prefeitura de Florianópolis está desenvolvendo, que são muito coerentes, especialmente os corredores de ônibus, como o senhor bem colocou, a gente também está recomendando a expansão desses corredores na região continental. Até porque não adianta a gente pensar em priorizar o transporte público apenas na ilha. Né? A gente precisa também fazer com que os cidadãos que entrem na ilha, de alguma forma, deixem de entrar de carro na ilha. Né? E para isso a gente precisa também priorizar o transporte público para que essas pessoas que atualmente têm que fazer sua atividade, moram fora e têm que fazer suas atividades diariamente, internamente. Claro que o transporte aquaviário também não está esquecido dentro desse contexto. Então, a gente vislumbra a possibilidade de, ao longo desse ano, se implantarem alguns corredores, ou pelo menos se iniciar a implantação de alguns corredores, para que a gente possa ter uma rede metropolitana de corredores de transporte público e esses corredores de maior eficiência, maior capacidade, possam atingir aí os 4 maiores municípios da Grande Florianópolis, mais uma vez apontando sempre, trabalhando de forma complementar ao transporte aquaviário, né, de forma integrada. Doutor Antônio, para concluir. Então, nós não podemos esquecer de questões que antecedem a própria mobilidade, que a mobilidade está em voga hoje, mas a principal palavra que existe é a acessibilidade, né? Então, questões que antecedem a própria mobilidade, que vão fazer com que as pessoas utilizem esses modais de transporte, que são, como por exemplo a gente pode citar a fiscalização. A fiscalização é muito importante para que limite as pessoas a utilizar o transporte individual, por exemplo, a questão da reconstrução das calçadas, estabelecendo que os pedestres possam circular e chegar nesses modais de transporte. Então, que a gente possa ter esses corredores de ônibus, mas que a gente possa ter essas infraestruturas de acessórios que viabilizem essa utilização desse transporte. Senão isso daí não vai se concretizar também. Claro. Bom, nós concluímos assim o Conversas Cruzadas na sua edição de hoje, segunda-feira. Vou trazer uma última informação para você aqui, tem a ver com transporte. Você lembra que essa semana passada a gente falou da mudança no extintor de incêndio dos automóveis, né? Agora tem que ser classe ABC. E a partir de 1º de janeiro, as polícias fariam uma fiscalização e multariam um motorista que não tivesse esse equipamento instalado no veículo. Pois não vai mais. A fiscalização vai acontecer daqui 90 dias. A mudança foi anunciada hoje pelo Denatran. Então, mais uma informação que atualiza você aí, você que ainda não tem o extintor, trate de comprar. Agora, cá para nós, a lei é de 2009. O brasileiro deixa tudo para a última hora, tem que adiar por mais 90 dias a cobrança do equipamento que já estava sendo obrigatório desde 2009. E assim as coisas funcionam. Mas está aí a informação para você também. Às 11 horas em ponto, nós concluímos o programa de hoje, agradecendo a sua participação pelas redes sociais, a sua audiência e principalmente aos senhores que estiveram aqui conosco mais uma vez para a gente falar sobre mobilidade urbana. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Boa noite.